Eu gostava da escola. Eu era meio menino estudioso, assim. Então eu gostava da escola. Não gostava. Assim, a resposta mais curta e grossa, eu não gostava. Uau, pergunta difícil. Gostava muito de escola. Gostava. Eu gostava de estudar, eu era CDF, mais ou menos, né? Eu gostava muito da escola. Gostava muito, sempre gostei. Não muito. Eu gostava de estudar, mas eu não gostava da escola. Eu saía de casa já contando o tempo pra chegar em casa, assim, não era uma coisa que eu, assim, poucos momentos eu saía de casa com uma vontade real, de fato, de hoje eu quero ir pra escola. Assim. Basicamente, assim, pelos motivos óbvios, digamos assim, tinha questões relacionadas a preconceitos e etc e tal, e que, assim, tinha uma perseguição muito grande, assim, o tempo todo, durante todo o meu período escolar. Mas eu aprendi que eu podia sobreviver por conta de saber algumas coisas. Tive momentos que eu não gostava, né? Acho que tem períodos, mas de maneira geral, assim, na minha memória da escola, eu gostava, assim. Porque eu tinha amigos, porque era uma perspectiva, uma possibilidade de eu sair de casa, porque a convivência da minha família era muito conflituosa. E era um lugar de alegria. Porque é uma válvula de escape, né, pra criança. Eu morava em apartamento, era uma kitnet muito pequena, e ali era um lugar que eu tinha outras crianças pra brincar, tinha um convívio com outras crianças, que não adultos. Acho que foi um dos primeiros espaços de sociabilização que eu participei, né? De muita gente, de brincar, de ver os amigos, de estar naquele espaço ali. Eu tive uma relação boa com a escola. Comecei estudando em casa com a minha mãe que me alfabetizou até a terceira para a quarta série. Depois é que eu fui para uma escola mais afastada, mas eu gostava muito. Porque eu nasci no interior, lá no interiorzão de Minas, e a minha mãe é professora, foi professora por mais de 40 anos, e nós tínhamos uma escola no quintal da minha casa, então era muito conveniente, prático, eu acordava e andava 50 metros, já estava na escola, foi maravilhoso. Pode parecer uma coisa boba, mas quando a gente é criança e está entrando na adolescência, a gente tem muita vergonha de tudo, principalmente do corpo, dos formatos que o corpo vai tomando, né? Eu sempre tive tendência a engordar, eu nunca fui uma pessoa magra e meus maiores medos, assim, os meus maiores temores na escola eram nos dias de aula de educação física, porque a escola era muita matéria que não tinha, que eu não gostava, muita coisa que... Então eu aprendi assim, a escola tinha muita disciplina mesmo. Aos meninos era dada a oportunidade de usar calção comum, tinha um uniforme, a camisa era branca, o calção era azul, mas as meninas tinham que usar um short chamado bombacho. Era tipo uma calcinha muito grande, tinha umas listras do lado. Antes eu acho que tava vivendo tanta coisa ao mesmo tempo, me descobrindo, que passava. Eu não dava tanta atenção. Eu me sentia muito exposta, sabe? Porque as pernas ficavam muito de fora, minhas pernas eram muito gordas. E o short era muito justo, era de elanca. A camisa não era grande o suficiente para cobrir. O uniforme é uma coisa que marca muito, né? Tanto o corpo porque marca o corpo e marca o gênero, né? Porque você é um uniforme de menino e de menina, e essa menina ela tinha ela designado para ela seria o uniforme o masculino, e ela queria usar o feminino. Então toda aula de educação física eu tinha verdadeiro pavor, porque separava meninos e meninas e os meninos ficavam sentados rindo da gente, olhando. Acho que os meninos já achavam que eram donos do corpo das mulheres, então eles poderiam falar o que queriam, poderiam fazer o que queriam, então tinha muito aquela coisa tipo, nossa, que bundão, nossa, que não sei o quê. Me fazia ter vergonha do meu corpo, assim, sabe? Que é uma coisa que eu trago comigo até hoje, assim. Isso incomodava, claro, né? E a gente ficava sem graça, mas deixava.
É incrível como a gente deixa as coisas passarem como se fosse normal, né? Isso não é normal, isso não tá certo. E aí passa, né? É estranho pensar nisso agora, realmente. É claro que, sabe, todo mundo passa pelas coisas, mas assim, essa minha lembrança vem sempre à minha mente. Eu poderia ter seguido carreira no esporte, porque eu sempre gostei muito. De alguma forma ela foi criando a maneira dela de ir aos poucos mudando esse uniforme dela. Ela pegava uma calça que a princípio seria mais larga e aos poucos ela ia apertando aquela calça, né? Essa questão das meninas usarem esse tipo de shorts, os meninos ficarem rindo, assoviando, caçoando, eu levei até para a universidade. Cheguei na universidade, eu pedi dispensa de atividade física, educação física, sabe? A cada semana, se ela estava usando uma calça 42, na outra semana ela vestia uma 40, uma 38 e ia até mais ou menos chegar do jeito que ela achava que tinha ficado bom para ela. Eu levei isso comigo porque aquela cena da minha infância, da minha adolescência sempre voltavam na minha cabeça. Desde a divisão da brincadeira da professora de educação física, meninos contra meninas, meninos vão jogar futebol, as meninas vão dançar. Aí, por exemplo, eu queria dançar uma coreografia da Daniela Mercury, por exemplo, eu tive que largar porque eu não aguentei a zoação dos colegas da sala. E eu sou de uma época que cantava hino, e eu tinha uma voz muito aguda, tipo de soprano, de ópera, e eu sempre era chamado para cantar os hinos, tipo Amor Febril pelo Brasil. Ah, aquele lá é mais afeminado do que eu, então vamos pegar ele pra Cristo, a gente sai de fora dessa relação, né? E tinha uma oração de São Francisco de Assis que eu era obrigada a cantar, e no final eu tinha que subir uma oitava, que significa cantar com uma voz muito mais aguda. E se eu não fizesse aquilo, eu era punido pela professora. Era uma época de regime militar, era muito complicado você desafiar autoridades. Essa questão de eu ter quando eu era criança, ter uma voz muito aguda, me remetia à questão do feminino. Todo grupo tem aquela coisa do menino que gosta do futebol ou do menino que não gosta de futebol. E aí, geralmente, os meninos que não gostam de futebol, se eles também não gostam de videogame ou de outras coisas consideradas masculinas, é o menino gayzinho, né? Então, por conta disso, eu era sempre chamado a fazer parte de coral, coisas assim, ou se não fazer alguns solos. Mas isso também me levava a alguma chacota por conta dos alunos que era a voz de Mariquinha, porque tinha um registro vocal, um timbre muito agudo. E aí eu tinha duas relações, porque eu sempre fui muito grande, e eu nunca tive a voz afinada. Eu tinha um menino na sala que ele tinha a voz afinada e ele era pequenininho. Então eu tinha uma relação de tamanho que aí eu me privilegiava dessa relação também, de dizer assim, olha lá o afeminadinho, olha lá o frescurinho, né? Porque bem ou mal, assim, é engraçado isso, né? Porque por mais que eu ainda também não tivesse essa noção de que há várias nuances de ser gay, há várias formas de ser gay, não necessariamente todas elas se repassam pelo mesmo ponto, eu sempre fui o cara descolado de trocar ideia com os meninos, de conversar com os meninos, de ter muita amizade. Eu sempre fui meio malandro. Entrei no papel do garotinho espertinho da escola, da turma, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo era amigo da galera. Então, eu conseguia fugir, eu consegui meu mecanismo de conseguir fugir um pouco desse bullying, assim, sabe? E como amiga desse meu amigo, né, ele sofria muito preconceito, e não só por parte dos alunos, mas também com pessoas como professores também, que faziam certas coisas que agora, como a gente cresceu, a gente percebe que foi de maldade mesmo. É o seguinte, na escola eu sempre fui mais sensível, digamos, né? Teve uma vez que esse meu amigo, ele é muito inteligente. E aí ele tirava muitas notas boas. E eu acho que isso batia de frente com o que as pessoas esperavam dele. Ficava meio no papel nerd assexuado, sabe? Tipo, já que nem me sacaneava, então eu fazia um papel tipo, eu sou inteligente, mas não pego ninguém porque
porque sou nerd. Dar aula, por exemplo, de você não negar que você é gay, de você deixar nítido que você é gay. Então, quer dizer, você deixar nítido suas raízes africanas, você deixar nítido outras relações de mulheres, por exemplo, que vão usar outro tipo de roupa, ou mais masculinizadas ou menos masculinizadas. E aí você mostrar, mesmo que você não faça aquele discurso, ai, vamos respeitar as diferenças, vamos ter tolerância, que é um discurso péssimo, mas você já mostra na prática ali que existe um mundo depois de se assumir gay, assim. Então isso eu acho muito importante. E aí, nessa vez, essa professora de português pediu para ele conjugar o verbo dar. E essa parte, assim, foi realmente gritante, assim. A gente ficava com raiva, porque era meu amigo, mas os outros debochavam. E incompreensível como é que uma professora poderia fazer uma coisa dessa, né? Cara, essa é uma super questão. Para que serve a escola? Pra que serve a escola? Pode pensar? A escola é uma grande promessa frustrada de futuro, né? Na minha concepção, assim. A gente vende um modelo de escola enquanto promessa de futuro que me assusta desesperadamente. Para que serve a escola? É porque, enfim, eu tenho algumas ideias, mas eu já li tanta coisa, e aí... É uma pergunta difícil. Eu tô tentando, assim, de alguma forma, dizer alguma coisa que não seja ruim, mas eu consigo pensar em coisa ruim. Posso ficar em silêncio? Minha resposta pode ser o silêncio? É uma pergunta difícil, sabia? Eu tive uma experiência muito legal esses dias, dando aula para o curso de pedagogia, que eu perguntei para as meninas, por que serve a educação infantil? E as meninas, né, para colocar ordem. Aí, quer dizer, que ordem é essa na educação infantil? De que ordem a gente está falando, né? De que conjunto de ordens a gente está falando? De que ordenação é essa, né? Mas eu não sei responder para que serve a escola. Por exemplo, eu fiquei pensando muito sobre essa coisa da escola com meus primos, que são novinhos agora. E aí, por exemplo, eu vejo que uma prima minha, que ela está numa escola que tem uma diferença social muito grande, que é o Pedro II, que tem gente pobre, gente rica, não sei o quê. Eu acho que ela tem uma visão de mundo mais rica do que se ela só ficasse naquele mundo dela, naquele espaço social dela, sabe? Que seja pobre ou rico. Então, na real, eu não acho que o espaço escola é limitado nem tem essas marcações. Na verdade, eu acho que a gente cria essas marcações no espaço escola, né? Tirando esses relatos mais pontuais, assim, eu acho que a gente está o tempo todo rompendo com isso, rompendo com essas lógicas binárias, assim. E eu tive essa experiência no meu texto, mas assim, cotidianamente eu acredito que as pessoas estão o tempo todo rompendo com isso, assim. Muitas vezes talvez nem saibam que estão rompendo, mas estão rompendo. A V de Viadão vem para afirmar isso. E aí tem o comportamento das drags que se juntam, né? A V de Viadão é um grande movimento de drags. E são drags, assim, eu poderia ser uma drag com essa barba toda, colocar um cabelo, uma peruca, um peitinho, uma roupa e ir pra rua. É atitude. O que me interessa, tipo assim, é pensar o desejo e o corpo na sua diversidade, dentro da diversidade do masculino, assim. Então, tipo... É pra colocar na sociedade essa convivência harmônica. E ao mesmo tempo eu acho importante também falar assim, que isso não é negar o modelo, é tentar não erigir, porque aí você entra no problema. Tipo, o risco que eu corria era de tentar negar um modelo para tentar erigir um novo modelo. E a V de Viadão, isso era uma festa que tem atitude. Ela chegou num momento assim, olha, nós somos V de Viadão. Não tem homem com H? Tem V de Viadão. Acho meio assim, uma coisa meio comparando, homem com H e V de Viadão. Tipo assim, eu sou viado, e daí? Sabe? Mas assim, até agora a gente fez 2 ensaios que de alguma forma ela coloca o gênero, não coloca o gênero em xeque, mas assim, ela discute quais são os limites de um gênero e do outro, né, do gênero masculino e do gênero feminino. Essa determinação entre feminino e masculino é meio borrada. Eu não pensei isso do nada, é óbvio, né? Eu vejo isso acontecendo no movimento em relação disso, das drags, dessa troca entre gêneros, assim, do homem se vestir de mulher, da mulher se vestir de homem, e como é que se dava essa relação. E isso está acontecendo, assim, de alguma forma. Não sei se, enfim, eu sinto que isso para agora é um momento de alguma coisa que está acontecendo nesse sentido. O que importa
é a vida, como ela é íntegra, inteira, sem preconceito, sem distinguir, você é gay ou você não é gay, ou você é viado ou você não é viado, não importa. O que importa é você viver, você ser feliz, você se vestir como você quer, agir como você quer, ter atitude. A biologia, ela é o estudo da vida, né? Então a vida ela vai se dividir em tantas coisas, em tantas partes. Procurei de forma natural explicar a sexualidade para minha filha. Hoje ela tem 7 anos. E ela me perguntou, mamãe, 2 homens podem se beijar? Naturalmente, eu falei, pode. Por que não? Não só sexualidade, eu acho que a escola, ela trabalha com um padrão, né? E quem não se encaixa nele, então tem várias... as variantes não são consideradas, né? E se a gente pensar bem, o mundo é repleto de variantes. Então a escola é que está errada, está defasada. Na escola ela veja ela vai para a escola, ela vê a separação de gênero, ela vê essa imposição da sociedade de como ser homem, de como ser mulher, do que é errado. A avó dela, minha mãe, é evangélica, então essas questões estão sempre fluindo, ela está sempre me perguntando, mas eu procuro naturalizar, não é fácil. Eu acho que a escola ela vai ser sempre surpreendida com a sociedade, entendeu? Ela vai ser sempre vencida pela sociedade. E eu fico feliz por isso, quando a sociedade vence a escola e que faz entrar na escola todas as possibilidades de vida que existem no mundo. Eu sou fotógrafo. Jornalista, professor e agora estudante de mestrado. Eu estou fazendo mestrado, eu fiz graduação em filosofia e agora estou fazendo mestrado em filosofia da arte e estética. Pedagogia e mestrado em educação. Pedagogo. Sou bióloga. Eu sou estudante de pedagogia e estagio numa escola, trabalho numa escola. Para dar aula, né? Porque hoje eu sou professor. Eu atualmente sou empresário. Professora. Então eu sempre gostei de contar essas histórias para as pessoas, mostrar que existem coisas que precisam ser vistas, que precisam ser ouvidas, que precisam ser discutidas, coisas que precisam ter eco no mundo para que ele se torne um mundo melhor, mais gostoso, mais habitável. A vida é uma festa, mas nem sempre ela é animada como a gente gostaria, mas a vida é uma festa sempre. Para mim ela é uma festa sempre. Às vezes com as dificuldades que uma festa nos traz, mas é uma festa.